E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui fazendo a situação de aprendizagem 3, ampliando os conhecimentos sobre sequências. Para localizar você com relação ao centro de mídias, este vídeo eu vou abordar o que foi falado na sequência recursiva e não recursiva parte 1, parte 2 e parte 3 na aula do centro de mídias. E vou gravar para vocês aqui também. Caso você não tenha assistido a aula de lá ainda, estou colocando aqui na descrição desse vídeo o link para as aulas que foram passadas por lá. E aqui eu vou fazer somente um complemento da explicação que eu achei que foi bem abordado ou que eu gostaria de complementar algumas coisas. Aí na atividade 1, está lá ampliando o conhecimento sobre sequências. Esta atividade 1.1 eu não vou fazer porque ela é ela exige respostas pessoais. Então eu gostaria que vocês, quem puder compartilhar, comentando aqui no vídeo, como desenvolveu essa atividade, ou como conseguiu fazer, ou as dúvidas que teve, seria bacana, tá bom? Atividade 1.2. Os números de uma sequência recebem o nome de termo, e cada um dos termos ocupa uma determinada ordem dentro da sequência. Por que eles recebem esse nome? Quando você tem uma sequência, ela pode não necessariamente ser formada por números. Por isso que cada elemento recebe o nome de termo. E a ordem é de acordo com a posição que ela ocupa dentro da sequência. Então, se a gente for pensar, existe uma regra de formação, no caso desta primeira atividade aí que vocês estão vendo, o que aparece aí para vocês? Como que vocês podem identificar essa situação? A gente vai olhar para essa situação de que forma? Aqui, vocês têm o primeiro elemento, primeira ordem é 1. Na segunda ordem, 4. E assim por diante. Quando a gente tem uma ordem aí para ser seguida, você precisa de uma regra. A única coisa que você sabe é que o que? Cada elemento, ele tem em relação com o que? A ordem que ele ocupa, o número dele é o valor elevado ao quadrado. Por exemplo, 1 é 1 mesmo. 2, o elemento da ordem 2, que é a posição 2, o número é 4. Na posição 3, o número é 9 e assim por diante. Então, por exemplo, aqui embaixo, quando a nona ordem, qual é o valor da potência? É 81, porque 9 vezes 9 é 81. Então, a regra que você escreveria aí tem a ver com esta informação. Os números dessa sequência são obtidos a partir da posição que ele ocupa, ou seja, o elemento da primeira ordem, o número é ele elevado ao quadrado. Na segunda ordem, é este número 2 elevado ao quadrado e assim por diante. Ok? E essa outra sequência que está aí embaixo? Ela começa na primeira ordem, vale 4, na segunda 8, na terceira 12 e assim por diante, tá vendo? Ou seja, tem uma sequência aí. Qual é a regra de formação desta sequência? Quando você pensar nisso, ela está sempre aumentando 4, não é? No caso aqui, na primeira ordem, o número que está aqui é 4 vezes maior, não é? Na segunda ordem, é 4 vezes maior e assim por diante. Então, como a gente pode pensar? A gente precisa começar a colocar o quê? Álgebra. O que é álgebra mesmo? Quando a gente usa letras para representar números. Então, aqui, cada termo dessa sequência vai ser representado pela letra N. Tá vendo? E, independente de qual seja a ordem, o valor do número sempre é 4 vezes maior, ou seja, 4n, 4 vezes n é o valor. Por exemplo, n igual a 7. 4 vezes 7, 28. Olha só. Olha só. Quando n for igual a 8, que é a oitava ordem, 4 vezes 8, 32 e assim por diante. Então, uma regra de formação para essa sequência, 4n. Tá bom? E deixo para vocês o restante. Separando aqui, né, a atividade 1.2, a que a gente já discutiu. É possível escrever a regra da sequência apresentada no quadro acima? Os números sempre são quadrados, ou seja, se você for traduzir isso para letra, você tem o quê? Qualquer termo da sequência vai ser definido por n ao quadrado, onde n é a posição do termo dentro da sequência, primeiro, segundo, terceiro, tá? E o quadrado que é ele vezes ele mesmo.
ok? E atividade 1.3, como a gente discutiu antes de finalizar aquela situação ali atrás, 4n, 4 vezes n. Independente de qual seja a posição, o número vai ser 4 vezes maior. Bom? E atividade 2, conhecendo as sequências que vocês ouviram na aula do Centro de Mídias, pelos termos recursiva e não recursiva. A recursiva é aquela que você precisa escrever uma regra de formação, ou seja, ela tem um determinado ritmo. Por exemplo, aqui, ó, essa sequência da letra A, ela aumenta de 3 em 3, tá vendo? Ou seja, cada elemento depende do anterior para existir. Por exemplo, você tem o 1, tem o 4. Para descobrir qual é o próximo número, você precisa descobrir o quê? A diferença entre 1 e 4, ou seja, 4 menos 1, 3. Então aí, para 7. Para determinar o próximo, você tem que acrescentar 3 e assim por diante. Ok? Então essa é uma sequência recursiva, onde para descobrir um termo a gente precisa saber do anterior. Já a sequência não recursiva, para obter qualquer termo, a gente não precisa necessariamente do termo anterior. Tá? Então, ó, esta sequência aqui da letra A, no item 2, você tem lá, qual é a sequência que tem aí? A gente precisa entender que não é necessariamente porque depende que ela vai ser simplesmente aumentar 3. Porque se a gente for um termo mais avançado nessa sequência... Me desculpem. Se a gente for um termo avançado nessa sequência, a gente não consegue fazer. Então, você pensa lá, sequência, a gente já sabe que é recursiva, a gente vai precisar escrever uma regra de formação. Então, a gente tem lá 1, 4, 7, 10, 13. A gente simplesmente podia acrescentar 3, mas a gente não consegue representar para qualquer valor isso. E a gente já sabe que o n indica a posição. Então, aqui para o n igual a 1, ali 1, depois 4. Se a gente fizer só o n mais 3, a posição, se você fosse pensar no n mais 3, vamos lá. O termo igual a 4 aqui, que é 10. Ó. A ordem dele é? Ele é o quarto termo. Se o n é 4, 4 mais 3 é 7. Então, para ele já não valeria a pena. Então, o único jeito de você aprender a fazer essas regras de formação é com a prática de exercício. Como a gente está nesse período à distância, não dá para a gente ficar experimentando isso em sala, eu vou agilizar para vocês esse termo. O termo geral dessa sequência é o quê? 3n menos 2. Como assim, Leandro? Que raio é isso? Vamos lá, a gente pega aqui... quando n for igual a 2, que é a figura da segunda ordem, tá? Quando n for igual a 2, substitui, ó, 3 vezes 2, menos 2, ó, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4, bateu o que tá lá? Bateu. E o n igual a 5. Quando n for igual a 5, você vai fazer o quê? 3 vezes 5, menos 2, porque a sequência que você tem é 3n menos 2. Então, 3 vezes 5, 15, menos 2, 13 bateu, o que está lá? Bateu. Então, ó, 3n menos 2 é uma regra de formação para esta sequência aqui de cima. Ó. 3n menos 2 é a regra de formação para aquela sequência que está ali colocada na letra A, onde está lá a sequência recursiva. Tá bom? A sequência não recursiva é aquela que não necessariamente você tem uma regra de formação, mas você consegue identificá-la somente com as informações dela. Então, veja que cada termo aqui, ó, é o valor da sua ordem elevado ao quadrado, ou seja, simplesmente um n ao quadrado resolveria essa situação. Mas não é esse o foco agora. Vamos avançar para a análise da atividade 2.2, que é algo que costuma cair com frequência em provas. Então, ó, quantos quadradinhos tem cada uma das figuras da sequência apresentada? Uma dica para vocês, façam uma tabela. Façam uma tabela na qual vocês organizam essas informações de qual forma? Coloca aqui, ó, figura e quadradinhos, quadradinhos, tá?
Vou abreviar aqui e vocês fazem direitinho no caderno de vocês. Figura 1 tem quantos quadradinhos? A figura 2 tem quantos quadradinhos? A figura 3 tem quantos quadradinhos? Figura 4 tem quantos quadradinhos? E assim por diante. Figura 1 tem quantos quadradinhos? 1. E a figura 2? Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 quadradinhos. Figura 3 tem 9. A figura 4 tem 16. Agora para um pouquinho. Você conseguiu perceber alguma coisa aí? Olha os lados dos quadrados e olha a quantidade total de quadrados aí. O número de quadrados em cada figura vai ser o quê? O número da figura elevado ao quadrado, não é? Então, a figura 5 vai ter 25 quadradinhos. Tá vendo? Como você responde essa diante dos resultados? O que você pode observar? Você pode responder que espero que você tenha percebido, na verdade, que essa sequência nada mais é do que a sequência dos quadrados perfeitos. Então, uma expressão algébrica que represente o número de quadradinhos dessa figura, você pode escrever de que forma? Você pode escrever como simplesmente n elevado ao quadrado. Por que n elevado ao quadrado? O n é o número da figura e ao quadrado porque é ele vezes ele mesmo, tá bom? E elabore uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência formada pelos números de quadradinhos. Eu já desenhei ali em cima para vocês até a figura 5. Só vocês completarem até a figura 10, tá bom? Atividade 2.3, fluxograma. Essa definição ficou bem facinho para vocês compreenderem na aula que passaram no centro de mídias, mas isso aqui nada mais é do que a figura 1 tem um quadradinho. E para fazer a próxima, você copia a figura anterior e adiciona uma coluna, aumentando um quadradinho. Repare que fluxograma, a palavra é meio que sugestiva. Por exemplo, fluxo vocês conhecem bem, vocês sabem do que se trata. Fluxo é uma continuidade, certo? É um passo a passo. Quando a gente fala de fluxograma, é um roteiro, tá? Para construir, você vai lá, complete a linha com os quadradinhos. Quando você chega aqui embaixo, gerar mais um termo? Se sim, você volta lá, copia a figura anterior e vem passo a passo. Se não, encerra. Então, fluxograma nada mais é do que um passo a passo de uma construção, tá bom? Lembrando que o link para esses vídeos estão na descrição deste vídeo. E aí, 2.4. A sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos. Ele já deu a dica. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Escreva os próximos termos dessa sequência. Então, você vai lá, uma dica. O número 2 é o único número par que é primo. Ou seja, todos os números primos são ímpares. Por que isso? Você deve se lembrar que o número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo somente, não tem nenhum outro divisor no meio do caminho. Ou seja, quais seriam os próximos? 18 é par, não entra, 19 é primo, porque 19 não é divisível por mais ninguém. 21 é primo? Não, porque o 21 é divisível por 3 e por 7. O 23, 25 não é primo, 29 não é, 27 também não é primo, porque 25 é divisível por 5, 27 é divisível por 3 e por 9. E assim por diante. 19, 23, 29, 31. 33 não é, porque ele é divisível por 11. 35 é por 5 e por 7. 37 seria o outro termo dessa sequência. Então, classifique essa sequência em recursiva e não recursiva. Lembra que a gente falou? Se você conseguir identificar, não importam quais sejam esses números. E o fluxograma é o passo a passo para a sequência dos números primos. O que você faz? Qual é essa justificativa? Eu gostaria de ver você desenvolvendo isso. Dificuldade que tem, me fala, comenta aqui no vídeo que a gente vê o que pode fazer. Tá bom? Atividade 2.5. Sabendo que cada figura da sequência possui uma posição n e esta é indicada por um número, encontre uma expressão algébrica que defina o total de quadradinhos da figura genérica n. Então, pessoal, como que vocês vão pensar nesta atividade? Uma dica é que você pegue e veja o que acontece. Como? Figura 1 tem quantos quadradinhos? Tem 5, certo? Figura 2 tem
10 quadradinhos, ou seja, 5 a mais que a anterior. A figura 3 tem, olha, mais 5 e tem 15 quadradinhos. Então pensa, você poderia simplesmente colocar n mais 5? Não, porque se você colocar n mais 5, figura 1, beleza, tem 5 quadradinhos. A figura 2, n mais 5, 2 mais 5 dá 7. Olha quantos tem aí, tem 10, então isso já não dá. Agora vamos ver 5n, por que 5n? 5 vezes n. Figura 1, quando n igual a 1, 5 vezes 1, 5. Bateu? Bateu. Figura 2, quando n vale 2, 5 vezes 2, 10. Bateu com o que está aí? Bateu. 5 vezes 3, que é a figura 3, 15. E assim por diante. Ou seja, para uma figura qualquer, você vai pegar o número desta figura, n, e multiplicar por 5. Por isso que a fórmula, a expressão algébrica que define o total de quadradinhos da figura genérica n é 5n, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro para vocês esse contexto. Não deixe de assistir os vídeos da Centro de Mídias também, tá? Que isso vai facilitar a compreensão de vocês. E observe a sequência de figuras abaixo. Com 3 lados, formamos um triângulo conforme a figura 1. Preencha o quadro a seguir. Na figura 1, nós temos quantos lados? 3, como já disse lá. Então aqui é 3. Quantos triângulos tem na figura? 1. Tá bom? Figura 2, pessoal. Figura 2 tem 5 lados, Leandro, mas por que 5 lados? Observa aqui, ó. Tinha 3 lados do primeiro triângulo, certo? Acrescentou-se mais 2 do triângulo que veio. Como isso aqui ficou sobreposto, ó, ele conta como um lado só. Então tem 5 lados em 2 triângulos. Tá vendo? E a figura 3, quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a figura 3 tem 7 lados. E quantos triângulos na figura 3? São 3. Vendo? A figura 4 tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Figura 4 tem 9 lados. E quantos triângulos? 4. Tá vendo? E assim por diante. Atividade 2.7, eu gostaria que vocês pensassem na resolução dessa atividade e, se possível for, comenta aqui como você fez para pensar, se teve dúvida, mas não deixa de me falar, tá ok? Bons estudos para vocês, façam as atividades que são propostas, aguardem novidades em breve, hein? Tchau, tchau, gente!